Olá a todos. Este é o módulo de Gestão dos Riscos da disciplina Gestão, Desenvolvimento de Projetos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, cursos de Design Industrial e Gráfico. Meu nome é Maurício Bernardes e eu vou conduzir este módulo hoje com vocês. Comecemos então com a palavra risco. A palavra risco vem do italiano antigo riscare, que quer dizer ousar. No sentido da incerteza, é derivada do latim risico e risco. Então, quando combinamos essas duas palavras, percebemos que podemos interpretar risco como um conjunto de incertezas quando ousamos fazer algo. Vale colocar que risco não pode ser confundido com problema. Problema é algo que efetivamente já ocorreu, e risco você o identifica de forma antecipada à ocorrência do evento em si. Os primeiros registros sobre riscos estão ligados à teoria dos jogos, notadamente aos de azar. E azar, a palavra azar é oriunda do árabe auzar, que significa dados. Então a gente associa a palavra risco com a chance de se perder ou ganhar em um jogo. Einstein, em 1997, ele colocou que poucas pessoas ficam ricas sem correr riscos, e isso é verdade. Se percebermos como muitos milionários acumularam a sua fortuna, ou chegaram à sua fortuna, eles chegaram exatamente assumindo alguns riscos. Se eu fizesse uma pergunta agora para você, sobre a sua aprovação na disciplina direta, sem necessidade de fazer nenhum trabalho, arriscando essa chance de ou você é aprovado ou você é reprovado apenas no jogo de uma moeda. Sabendo que cada face de uma moeda ele tem a mesma probabilidade, isto é, 50%, em que face você apostaria? Isso depende muito do perfil da pessoa e dos critérios que essa pessoa toma para tomar uma decisão. Imagine um aluno no final de curso, onde ele já está no último semestre, próximo a ser jubilado, e ele não tem ele tem muito a perder, na verdade, se ele não conseguir ganhar na moeda. Então, possivelmente esse aluno ele tenderia a permanecer em sala de aula. Existe uma lei que muitos conhecem, que é chamada Lei de Murphy, que é dentre as vários elementos que compõem a lei, ele coloca que se algo pode sair errado, ele vai sair errado. Isso significa que sempre quando nós formos gerenciar um determinado projeto, é interessante que nós analisemos qualquer tipo de evento que pode causar um evento negativo no projeto para nos protegermos deles. É uma palavra que nós podemos utilizar aqui é a antecipação, né? Você tentar nos antecipar ao surgimento do evento. Então, quanto mais pessimistas nós formos nesse sentido, melhor. Né? Sendo pessimista, nós poderemos fazer novos planos contingenciais. Einstein, 1940, ele coloca que eu não me preocupo com as... Ele colocou que eu não me preocupo com as coisas que sei que não sei. Eu só me preocupo com as coisas que não sei, porque coisas que sei que não sei é fácil, é só procurar que vou saber. Porém, as coisas que não sei, não tenho nem por onde começar. Einstein colocou isso e isso me faz lembrar de problemas exatamente complexos que nós sabemos que existem na realidade, mas nós não sabemos como resolvê-los. Mas se nós procurarmos a fundo, nós podemos chegar à sua solução. O problema são eventos totalmente incertos que nós nunca tivemos contato anteriormente ou analisamos seu contexto ou verificamos a sua existência na realidade, né? E não houve nenhum caso anterior da existência daquilo e como é que nós podemos atuar sobre esse tipo de evento. Então,
Um caso notório que se tem foi o atentado às Torres Gêmeas, né, de Nova York, onde existiu logo depois do atentado exatamente uma discussão mais de semântica contratual sobre a questão dos eventos em si, porque o que estava coberto, de acordo com as seguradoras, era apenas um evento e não dois eventos. Quer dizer, se houvesse, por exemplo, uma um tufão, na verdade. Tufão seria que prejudicasse seriamente as torres, isso seria classificado pela seguradora como um evento. Então, para a seguradora, quando um avião ela se chocou contra a torre e aquilo deu na verdade, a, o proprietário do empreendimento ele poderia ter recebido 3,5 bilhões de dólares, né, de indenização, mas, então, quando o segundo evento bateu, né, quando o segundo avião bateu na segunda torre, então aquilo se caracterizou para a seguradora como ainda um evento de terrorismo. Foi um evento nas torres, não foram dois eventos de terrorismo. E isso ficou se estendendo pela justiça por um tempo, né? Então, o que acontece é que até imagine o que um dado histórico, um efeito, um acontecimento causou com relação às cláusulas de seguro, principalmente de prédios na cidade de Nova York ou em cidades com prédios altos, né? Quando partimos para o PMBOK, o Project Management Body of Knowledge, nós temos as seguintes definições. Risco, ele é um evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo nos objetivos do projeto. E já o gerenciamento de riscos é o processo de identificação, análise, desenvolvimento de respostas e monitoramento dos riscos em projetos com o objetivo de diminuir a probabilidade e o impacto de eventos negativos e de aumentar a probabilidade e o impacto de eventos positivos. Então, sempre nós teremos eventos negativos, né? Poderemos ter eventos negativos e eventos positivos. Então, o que nós devemos fazer como gestores de projetos é reduzir ao máximo a possibilidade de ocorrência desses eventos negativos e aumentar a possibilidade dos eventos positivos, né? Então, quando se fala em risco, nós temos o evento em si, que aí a gente identifica a causa raiz, fonte do risco, bem como seu efeito, uma probabilidade associada e um impacto no projeto. Então, isso, para se lidar com riscos, depende muito das pessoas que vão decidir sobre o que fazer com relação ao risco em si, né? Quando a gente tem um plano cartesiano que mostra, por exemplo, o perfil de pessoas no eixo X, no eixo Y, o risco, o grau do risco em si, se é alto ou baixo. E aí se percebe, por exemplo, existem pessoas que são mais avessas aos riscos, que essas vão possivelmente investir em prazo fixo, outras que são os chamados risk takers, que vão trabalhar mais com ações, mas existem outras pessoas que vão trabalhar com fundos mútuos, então é uma faixa mais intermediária, né? Quando é que nós devemos iniciar o gerenciamento de riscos em si? Bom, o gerenciamento de riscos deve acontecer na fase inicial do projeto. Bom, gerenciar o risco significa, bem, eu vou planejar os riscos e eu vou controlar esses riscos, né? E o planejamento significa, eu vou identificar os riscos, analisá-los e fazer um plano de respostas para esses riscos, tá? Obviamente que isso tem que acontecer no início do projeto para que seja identificado, ok? Caso algum evento negativo venha a ocorrer, que tipo de plano eu tenho para me resguardar, né? Como você pode identificar risco? Bom, aqui nós temos alguns elementos. Você pode fazer inicialmente uma analogia, tá? Essa analogia você pode utilizar a sua experiência prévia em projetos similares e observar nesses projetos similares que já ocorreram problemas que tenham surgido e que você não tenha conseguido se antecipar,
né? Então, e aí em cima desses problemas, você pode então identificar o seguinte: bom, se esse problema surgiu nesse projeto, ele pode surgir também nesse outro. Então, que tipo de precaução eu vou tomar nesse meu novo projeto para que os eventos negativos não venham a ocorrer? Você pode usar também o brainstorming, que todo mundo já conhece, que é para identificação de novos riscos. O brainwriting, que é uma semática parecida com brainstorming, mas em vez de os participantes eles falarem abertamente suas ideias, eles escrevem no papel essas ideias e essas ideias circulam entre os participantes até que o coordenador, depois de algumas rodadas, ele encerra a discussão e faz uma discussão global com um grupo frente às ideias que foram colocadas. Tem também a técnica Delphi, que é onde você pode consultar especialistas, né, de forma anônima, e depois também de algumas rodadas, por sugestões desses especialistas, você consegue ter alguma listagem desses riscos. Alguns riscos advêm também da própria SWOT, a matriz de força, fraqueza, oportunidades e ameaças, que vocês já conhecem. E vocês também podem, então, com isso, usar, inclusive, um RBS, que é uma ferramenta muito parecida com o WBS, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. De posse da identificação desses riscos, vocês podem descrevê-los, né? Existe uma forma correta de descrever os riscos e logo em seguida categorizá-los, colocar em classes, na verdade, tá? Fazer uma categorização. Então você vai ter uma lista de riscos categorizados em si. Como é que se escreve um risco? Então aqui tem que ter muito cuidado, porque normalmente se explica isso para o aluno, ele não tem muito cuidado, principalmente nessa parte. O risco, ele sempre tem que, quando você for escrever, ele tem que ser da seguinte forma: pode ocorrer, causando assim impacto em, ou se ocorrer, então impacto em poderá ocorrer. Então, exemplo: nova tecnologia utilizada limita a velocidade de alocação de recursos técnicos para o desenvolvimento, podendo ocasionar atraso no cronograma em função da curva de aprendizado. Então, o que significa isso aqui? Significa que uma nova tecnologia foi implementada dentro da empresa e que é necessário um aprendizado em cima da utilização daquela tecnologia, né? Só que não é rápido esse aprendizado e isso pode gerar algum tipo de atraso durante a implementação. Então, que tipo de ação nós podemos ter mais lá na frente para evitar isso, né? Um exemplo: possível forte elevação da taxa cambial provocará uma elevação dos custos do projeto em função de equipamentos importados. Então, isso é um risco exatamente em projetos que envolvem a compra de equipamentos do exterior. Uma forma de a gente tentar categorizar os riscos depois de sua identificação também utilizando a RBS, que também é conhecida como EAR. A RBS significa Risk Breakdown Structure e a EAR, Estrutura Analítica de Riscos. A mesma coisa, só que uma é em inglês e outra em português. Como vocês podem perceber, se começa com o nosso projeto, foram colocados então 4 grandes áreas para essa categorização, onde temos risco técnico, externo, organizacional e gestão de projetos. Então nós podemos ter, por exemplo, como um risco técnico, na área técnica, riscos relacionados a requisitos, tecnologia, complexidade de interface, desempenho e confiabilidade e qualidade. Por exemplo, com requisitos, imaginem que se os requisitos de um determinado projeto não forem identificados a contento, nós poderemos ter o desenvolvimento de um produto que não seja adequado às necessidades de seus usuários, né? Que tipo de problema eu posso ter mais lá na frente com relação a isso? Nós podemos ter, por exemplo, problemas relacionados nós podemos ter, por exemplo, problemas relacionados à diminuição da expectativa de faturamento, né? Externo, por exemplo, podem ser problemas relativos a riscos associados ao meio ambiente, caso não sejam identificados critérios de como produzir e desenvolver
o produto de maneira mais sustentável, pode ocasionar uma rejeição por parte de determinada parcela da sociedade que é adepta à aquisição, ao consumo de produtos mais sustentáveis. E assim nós temos também riscos associados à parte organizacional da empresa, onde são, por exemplo, dependência de projeto, recursos, fundos, priorização. Um exemplo de dependência de projeto é quando nós temos recursos que estão compartilhados entre projetos. Então, caso exista um recurso compartilhado entre projetos, poderá ocorrer uma necessidade de um reforço no plano de comunicação entre os gerentes de projetos e suas equipes, de forma a não gerar conflitos e desmotivação da equipe, por exemplo. E, finalmente, a parte de gestão de projetos. Existem outras categorias que podem trabalhar de riscos também, estimativas, planejamento, controle e comunicação. Por exemplo, a parte estimativa, caso estimativas errôneas sejam realizadas, poderá provocar um atraso no projeto, aumentando, então, seus custos indiretos. Então, esse tipo de diagrama, ele pode facilitar a vida de vocês na identificação dos riscos que vocês precisam desenvolver para identificar para o desenvolvimento do projeto de vocês. Tá? Quais são, então, as fontes geradoras de risco? Nós temos riscos associados à integração, relacionados ao ambiente do projeto em si, riscos associados ao escopo, né? Riscos associados aos prazos, riscos associados aos custos. Com relação ao primeiro, riscos associados à integração, quando se fala em ambiente do projeto, pode-se colocar, por exemplo, questões relativas a algumas premissas, algumas restrições que são necessárias ao desenvolvimento de projetos, elas não foram desenvolvidas de forma eficaz ou de uma forma, vamos dizer assim, muito adequada, ou se isso pode provocar, por exemplo, a reformulação de alguns planos do desenvolvimento do projeto em si, uma vez que se esperava uma coisa, se tem outra. Você pode ter problemas relativos à integração do escopo, concurso, qualidade e tempo. Quer dizer, se esses elementos não forem muito bem integrados, isso poderá gerar algum tipo de conflito mais lá na frente. Né? Riscos associados ao escopo, pode ser o escopo mal definido, então isso pode provocar também até atrasos devido a uma reformulação no meio do caminho e aumento de custos também. Riscos associados aos prazos, são prazos apertados ou realmente inviáveis para o que está se propondo. Tá? Então, como é que se pode então trabalhar nisso? Riscos associados aos custos, né? Somente bem apertados, então que tipo de problema, que tipo de evento negativo pode ocorrer. Tem riscos associados a recursos humanos, são doenças, absenteísmo, produtividades e demissão. Então, são problemas que podem ocorrer também. Então, caso ocorra absenteísmo significa alguns membros da equipe faltaram durante algum período, né? Isso pode provocar algum tipo de atraso, por consequente aumento nos custos, né? Custos indiretos. Riscos associados à falha de comunicações, quando existe a perda de informação ou a comunicação é ineficaz, quer dizer, a pessoa está comunicando uma coisa, a outra pessoa que recebe a comunicação acaba entendendo de uma maneira errada ou equivocada e acaba produzindo também o resultado, nesse caso, ineficaz. Né? Riscos associados à perda de qualidade, que são falhas e inadequação de conteúdo, e riscos associados a suprimentos e aquisições, quando nós temos situações de baixa performance, produtos fora de especificações, ou não cumprimento dos prazos. Principalmente esses quando estão associados tanto ao momento da compra, que isso então é um problema mais da empresa em si, como do fornecimento do serviço ou disponibilização do material por parte do fornecedor em si. Quando analisamos então os riscos, existem algumas abordagens que eu queria apresentar para vocês. Inicialmente a qualitativa. Na qualitativa existe uma atribuição de um grau de probabilidade da ocorrência de riscos, né? Uma atribuição de um grau de impacto da ocorrência do risco, um cálculo determinante geral do risco projeto e a priorização do risco em si. E na quantitativa,
a gente, nesse caso, tem uma estimativa numérica da probabilidade da ocorrência do risco, a determinação numérica do impacto da ocorrência do risco e o cálculo do valor monetário esperado. Nesse caso, parte para uma priorização de risco. Eu vou retornar para a qualitativa para mostrar uma coisa interessante aqui. Você, nesse caso, você está atribuindo um grau de maneira qualitativa, né? É um grau de probabilidade da ocorrência do risco. Então, qual é a chance de ocorrer aquele risco? E se ocorrer, qual é o impacto que ele vai dar no projeto? Então, isso também é isso que a gente chama qualitativa, porque você qualitativamente, de forma subjetiva, pela tua experiência, pela experiência da tua equipe, você está estimando esses valores. Na quantitativa, na verdade, a gente acaba tentando ir para dados numéricos, né? Dados numéricos baseados já em histórico, onde se tem aí um cálculo valor monetário, tá? Um valor monetário esperado do risco. Quando vamos gerenciar risco, então existem algumas abordagens. Nós podemos apenas qualificar, né, que apenas só faz análise qualitativa, a qualificação para priorização e pré-seleção, depois a quantificação numérica do risco pré-selecionada e depois a quantificação numérica apenas. Na abordagem qualitativa, nós temos alguns parâmetros. Tá? O parâmetro de probabilidade de impacto, nesse caso eles são expressos por um sistema de validação que utiliza, primeiro, adjetivos, alto, médio, baixo, ou então muito alto, alto, médio, baixo, muito baixo. Eu particularmente gosto muito do muito alto, alto, médio, baixo ou muito baixo, mas isso depende muito da equipe que está trabalhando, tá? Cores, exatamente para facilitar a visualização do que é o muito alto até o muito baixo, e uma escala numérica de 0 a 1, atribuindo 1 grau para denotar o ordenamento de mérito nesse caso. Né? Como é que funciona isso? Se estabelece, por exemplo, claro, quando eu falo que algo é muito alto, alto, moderado, baixo, eu tô atribuindo uma nota subjetiva minha. Né? Só que para eu poder utilizar, fazer essa análise quantitativa, eu tenho que transformar essa minha análise subjetiva em algo mais quantitativo. Então, eu acabo, por exemplo, associando a probabilidade alta à possibilidade de 90%. Por isso que a gente tem aí o valor 0,9 para muito alto. Ou para muito baixo, 0,1, que é 10% de chance de ocorrer. Né? Já o impacto acontece da mesma forma, então vai dar um impacto de 90%, quer dizer, isso é um valor alto, isso é um impacto de custo de 90%, então imagina o custo que isso vai nos dar ao longo com o surgimento do evento negativo. Tá? Então, assim, também então, como probabilidade, o impacto posso ter muito alto, alto, moderado, baixo, muito baixo, variando então de 90% a 10%, eles sendo representados por 0,9, 0,1 e assim respectivamente. Uma forma interessante de mostrar como estão posicionados os riscos é mostrar uma grade de tolerância aos riscos. Né? Então, como você pode perceber, o quadrante, esse quadrante que você tem, esse quadrante que você tem aqui, esse quadrante 1, né? O quadrante 1, eles são riscos que têm uma probabilidade baixa, né? E um impacto baixo. Então, são riscos, talvez, até você pode julgar como aceitáveis. Né? Eu posso aceitar esse risco, ou ele não existe um plano de resposta direta, porque a probabilidade dele é baixa, mesmo que ele ocorra, o impacto vai ser muito baixo no projeto. Então, tudo bem. Agora, a gente tem também os riscos do quadrante 2, que são riscos que têm uma probabilidade alta, mas o impacto ele é baixo. Nesse caso, você pode verificar o seguinte, tudo bem, existe impacto baixo, mas seria interessante eu desenvolver, nesse caso, um plano de resposta, porque há esse risco, caso ele venha a ocorrer, o que é que eu devo fazer? Tá? Existe também, no quadrante 3, no quadrante 3 você tem aí riscos que têm uma probabilidade alta, né, e um impacto alto. Então imagina, são riscos que têm uma grande chance de ocorrer e que o impacto vai ser alto no projeto. Então esses tipos de risco,
que aqui estão sendo descritos como apenas para efeito de exemplo, risco C e risco F, eles são exemplos praticamente inaceitáveis, né? Então se deve pensar muito bem se vale a pena desenvolver esse projeto frente aos grandes riscos associados aos mesmos, né? Então, não seria interessante retrabalhar alguns tipos de elementos antes de começar mesmo o projeto, de forma a que talvez a gente venha a minimizar essa possibilidade ou probabilidade de ocorrência desses riscos? Então, quando ocorre risco no quadrante 3, é melhor reanalisar muito bem a forma de condução do projeto, se o contrato ainda não foi assinado, é verificar exatamente que tipo de alterações você pode fazer para você sair desse quadrante, né? E você tem, finalmente, o quadrante 4, onde a gente tem um impacto muito alto, né? Impacto alto, a probabilidade baixa também. Tá? Esse quadro ele também demanda um plano de resposta a risco, assim como a gente tem esse quadrante 2 e 4, são quadrantes elegíveis para a gente desenvolver um bom plano de resposta ao risco, né, durante o projeto. E esses no 3 esse vai viabilizar o desenvolvimento do projeto. Enquanto eles estiverem aqui, é interessante não começar o projeto. Renegocia para tirar eles dali. Renegociar com quem? Isso pode ser uma pergunta que algum aluno pode pensar. Você pode renegociar com seu patrocinador ou com seu cliente em si. Tá? Então, como eu falei, resumindo a grade de tolerância dos riscos, você tem o quadrante 1, que são riscos aceitáveis, que tem baixa probabilidade e baixo impacto. O quadrante 3, que são riscos inaceitáveis, tem uma alta probabilidade e alto impacto. E 2 e 4, que aí sim, você faz propostas de estratégias de prevenção antes de serem aceitas. Agora, vale colocar que isso depende da organização, tá? O nível de risco aceitável para a organização dependerá do perfil de aversão ou aceitação a riscos e da importância de cada projeto. Então, uma coisa interessante que pode ser feita é identificar o seguinte: a organização pode definir, por exemplo, que só trataria ou se preocuparia com riscos cujo peso final fosse maior do que 0,1. Então, isso é muito importante. Então, o que é que você pode perceber aqui? Foi feito um quadro, né, que relaciona, na verdade, impacto com probabilidade. As células, né, nesse quadro, ele mostra exatamente a multiplicação do impacto e da probabilidade. Então, caso o determinante aí dessa multiplicação ela seja maior do que 1, né, quando eu pegar a probabilidade e multiplicar pelo impacto, isso vai dizer que tudo que for maior do que 0,1, então eu vou fazer uma análise. Então, todos os que ficarem abaixo disso, eu não vou fazer nenhum tipo de plano, eu vou admitir que se ele ocorrer, eu vou assumir o impacto, caso seja negativo ou não. Como é que funciona, então, essa análise para o próprio projeto que vocês estão desenvolvendo? É interessante que você verifique, por exemplo, nessa avaliação qualitativa, tá? Um exemplo. Você pode listar os riscos que você identificaram utilizando o RBS, por exemplo. Aqui tem um exemplo de 3 riscos. Se descreve os riscos em si, né? Aqui você está vendo ocorrência de chuvas, falta de material por escassez, paralisação de serviços. E aí você parte para a avaliação qualitativa dos riscos. Nesse caso, você precisa identificar um impacto e uma probabilidade. Esse impacto, você tem que observar qual seria o impacto, né, seguindo aquela ordem de muito baixo, baixo, moderado, alto, muito alto, sempre indo do 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, tá? Tanto no custo, como no cronograma, no escopo e na qualidade. Nesse caso, você percebeu que foi colocado também uma coluna no impacto chamado geral. O que é essa coluna geral? Ela vai ser a coluna que vai determinar o maior impacto em qualquer uma das áreas. Por exemplo, ocorrência de chuvas. O maior impacto que teve foi no cronograma, que deu 0,7. Então, foi assumido como risco geral para o projeto o 0,7, porque é o cronograma que está dando o maior impacto nesse caso.
Tá? É no cronograma que está dando maior impacto nesse caso. Você percebe o risco 2, falta de material por escassez. Qual é o risco geral? 0,7. Por quê? Porque foi no da qualidade que o risco associado à qualidade que nós tivemos o maior impacto. Então, 0,7 sim. Né? Paralisação de serviços também. Você percebe tanto o custo como o cronograma, deu 0,9, se utilizou então o valor 0,9 como risco geral. Então, o maior risco identificado entre custo, cronograma, escopo e qualidade. A ocorrência de chuvas, você pode se questionar, bom, por que foi maior no cronograma? Porque realmente isso pode provocar atraso. Não pode dar um valor de um custo muito grande, né? Mas vai dar um impacto de custo, porque geralmente, dependendo do serviço, se é um serviço que depende de chuva, que não pode ter muita umidade, isso pode fazer com que eu tenha que refazer ou uma determinada parte dele, e isso vai dar uma repercussão no custo, sim. Na falta de material de escassez, você está vendo que foi mais em qualidade. Então, qualidade 0,7, possivelmente, se essa falta pode ocasionar a substituição do material identificado por um outro material. Tá? Isso pode dar um problema de qualidade. E paralisação do serviço, bom, parou tudo, obviamente isso vai impactar no cronograma, devido a um atraso, e ao custo em si. Pois bem, então o que a gente faz com essa tabelinha? Você vê, eu tenho então o impacto geral de cada um desses riscos, né? E eu tenho também agora, já foi admitido aqui os impactos, né? E eu tenho a probabilidade. Essa probabilidade, eu vou ter então agora, eu vou estimar qual a chance de ocorrência de cada um desses elementos, né, dentro do meu projeto. O ideal é que você utilizasse dados históricos. Nesse caso, existe uma possibilidade de chance de 30%, aqui existe uma possibilidade de 70%, o mercado não está muito bom com relação a esse material que nós vamos utilizar, eu vou ter 30% de chance, que é 0,3%, para paralisação de serviços. Então, o que acontece aqui? Você estima a probabilidade, e essa probabilidade ideal é que você se baseie em outros casos, mas ela continua sendo uma avaliação subjetiva, e aí você multiplica, multiplica o impacto pela probabilidade. 0,7 vezes 0,3 dá 0,21. 0,7 vezes 0,7, 0,49. 0,9 vezes 0,3, 0,27. Bom, com isso, agora você tem a coluna impacto vezes probabilidade, você vai somar os valores dessa coluna e você vai ter o risco geral em termos de percentuais. Né? Como é que isso é calculado? O risco geral ele é dado pelo somatório, né, exatamente, do J igual a 1 até N, do impacto, vezes a probabilidade. Então, esse valor nós já tiramos da tabela, que aqui no caso deu 0,97. Veja que para cada risco tem um impacto vezes a probabilidade, então está aqui no nosso numerador. E no denominador, para o cálculo desse risco geral, para poder explicar como se chegou a 39,92, ele é dado por n vezes 0,81. 0,81 é a fórmula é normalizada pelo máximo valor possível, isto é, a multiplicação do máximo valor que a probabilidade de um risco individual pode assumir com o máximo valor que o impacto desse mesmo risco pode assumir, 0,9. Então, a pior situação de todas, 0,9 por 0,9. Então, qual é o risco geral do projeto? Você vê aí que é de 39,92%, ou seja, quase 40%. Se você for perceber, eu estou com uma situação que também ela não é muito boa. Eu tenho que ter um bom plano de resposta a esses riscos, porque você percebe o seguinte, que ela é normalizada pela pior situação, maior impacto e maior probabilidade. E aí está dizendo que eu já estou em 40%, né, desse estado ruim. É praticamente isso que está me dizendo.
O que se dá para fazer normalmente, se você for precisar estimar buffer de final de cronograma ou de alguns grupos de atividades, tanto de tempo, para evitar atrasos, ou até como elementos de fatores de compressão, fatores de compressão e duração de atividades, talvez você pode utilizar esse valor como parâmetro. Então, o plano, essa é a primeira parte. Essa, então, é a primeira parte do trabalho que os alunos têm que defender, né? A análise qualitativa. Os alunos vão ter que defender para o desenvolvimento do seu projeto uma tabela como essa, indicando qual é o risco geral, né? Qual é o risco geral do projeto. A segunda parte, a defesa, que acontece logo em seguida dessa apresentação, né, é o plano de resposta aos riscos. Então, um plano de resposta aos riscos para cada risco identificado, os alunos têm que identificar uma estratégia, né, de reação, né? Então, você pode prevenir, você pode transferir o risco, você pode mitigar e você pode aceitar. Então, prevenir, o que significa? Envolve mudança no gerenciamento do projeto para prevenir a ocorrência de um risco adverso. Então, a mudança no gerenciamento do projeto. O que significa prevenir? Na prática, significa implementar ações para levar a probabilidade do risco a zero. Exemplo, você pode estender o cronograma, quer dizer, aumentar prazo, né? Isso aí não durante o projeto, seria quando você identificou o risco que há essa possibilidade, então como é que você pode prevenir? Você cria um buffer no final do cronograma, dando um pouquinho mais de tempo, para que, se houver atraso, esse buffer ele acaba absorvendo essa incerteza. Você tem redução de escopo, quer dizer, diminui o que está prometendo, ou você pode, por exemplo, tentar melhorar a comunicação do gerenciamento do projeto para que não haja nenhum tipo de distorção e efeitos negativos em qualidade, né, ou no próprio cronograma em si. Transferir, esse acontece com as seguradoras. Quando você contrata um determinado seguro para o seu carro, por exemplo, você está transferindo o risco para um terceiro. Nesse caso, a transferência corresponde à mudança da responsabilidade de impacto negativo, né, para terceiros, e nesse caso ele pode envolver o pagamento de um prêmio à parte que assume o risco. Ele não elimina o risco, apenas o transfere. Nesse caso, a gente tem casos de seguros, cláusulas contratuais, limites de responsabilidades, entre outros. A gente pode ter também uma estratégia de mitigar, que aí, nesse caso, visa a redução da probabilidade ou impacto de um evento de risco adverso até um limite em que o valor esperado resultante seja aceitável, né, até um determinado limite. Então, nesse caso, a gente vai reduzir, na mitigar, a gente vai tentar reduzir a probabilidade até um nível aceitável. Por exemplo, imagine que você está testando um determinado material e esse material é muito importante para a resistência estrutural do produto que você está desenvolvendo. Então, é interessante que, ao longo dos testes, né, desses protótipos que vão ser feitos, vocês incluam outros, né, testes intermediários de desempenho para verificar como será o comportamento do produto que você vai desenvolver com esse novo material que você está investindo. Você também pode aceitar, nesse caso, que aí você pode, no caso, realizar uma ação você usa essa estratégia quando as probabilidades de ocorrência e impacto são baixas. Aí, nesse caso, a gente tem uma aceitação passiva, que não exige nenhuma providência, ou uma aceitação ativa, que exige um plano de contingência. Então, muito obrigado pela participação de vocês, né? Qualquer dúvida vocês podem retirar diretamente por alguma plataforma de gerenciamento de comunicação que eu falei no início do semestre, ou em atendimento extra classe, né? desde que seja agendado com antecedência. O que é necessário fazer para a apresentação da defesa da gestão de riscos é apresentar a análise dos riscos, que é a tabela que eu apresentei para vocês anteriormente, né? Mais um plano de resposta aos riscos. O que eu vou mostrar para vocês agora é um exemplo de plano de respostas da equipe
que foi coordenada pelo Leônidas Pereira, né, no primeiro semestre de 2014. Né? Aqui é um exemplo, eu considero esse um bom exemplo, é só para mostrar para vocês que não existe uma rigidez de apresentação das informações, mas o que a gente pede está lá, né? O que eu peço acaba estando no relatório, então teve todo um cuidado da própria apresentação da própria apresentação do template, do material com logo, tudo, né? E aqui o que eu achei interessante nessa equipe foi que eles acabaram classificando, por exemplo, riscos por categorias, por exemplo, riscos associados a suprimentos e aquisições. E já colocaram, por exemplo, que tipo de ações eles queriam colocar. Não é necessário fazer dessa forma. Pode-se fazer ao contrário. Por exemplo, identificando o risco inicialmente, né, impacto, probabilidade, depois ver o que você vai fazer, né, e colocá-los em outras categorias. Isso não é uma exigência para fazer igual a essa equipe aqui. Tá? Então, só para dar alguns exemplos, né, eles colocaram, pronto, riscos associados a suprimentos e aquisições. Eu vou dizer o que eles querem mitigar. Mitigar, então, vocês já perceberam, eles querem reduzir a probabilidade. Né? Então, o que é que ele colocou como risco? Falhas de serviços terceirizados contratados podem causar a necessidade de procura por novos prestadores de serviços e, consequentes, complicações financeiras e temporais. Então, perceba que eles colocaram a identificação do evento e a causa e consequência daquilo, né? Exatamente do jeito que nós pedimos para que os alunos escrevessem seus riscos. O impacto foi um impacto alto, né? E uma probabilidade mediana, moderada. Né? Então, você multiplica 0,9 vezes 0,5, você deu 45% de risco nesse caso. Agora, se você for perceber, o que está faltando só nesse ponto aqui? Né? Haveria a possibilidade de identificar, por exemplo, qual é o impacto, esse impacto, em que área foi? Você poderia ter colocado aqui, por exemplo, que isso aqui, esse impacto é relativo a custo. Né? E cronograma, da 09, porque ele disse que é complicações financeiras e temporais. Então, qual é a ação? A ação é estabelecer orçamento prévio com mais prestadores de serviços, a fim de assegurar-se da possibilidade de realizar a tarefa com outros em um caráter emergencial. Esse aqui é um exemplo que se pode utilizar. Né? E aí, tem outros da mesma forma, né? Esses dados você já tem. E o mais interessante no final de tudo, né, é que eles colocam, inclusive, nessa apresentação, a grade de tolerância aos riscos. Né? E exatamente ficando o risco A, porque eles ficaram com aquela classificação, né, que eles acabaram colocando risco A. Ficou praticamente, como a probabilidade acabou sendo 0,5, ele acabou não entrando, ele ficou bem no limite para aquele quadrante inaceitável, se vocês forem perceber. Apesar da letra estar em cima aqui nesse quadrante, ela está bem em cima do risco. Então, praticamente, então, vocês podem perceber que não existe no cronograma deles, né, na grade de tolerância deles, praticamente riscos no pior quadrante que nós temos. Eu espero então que vocês tenham gostado da aula e eu espero vocês para a defesa do processo de gestão de risco do projeto que vocês estão executando. Muito obrigado.